Boa tarde a todas. Obrigada. Eu vou precisar. Minha voz está... Dá para ouvir, né? Boa tarde. Que alegria estar com vocês aqui. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês, irmãs tão queridas, irmãs comprometidas com a oração, com o cuidado com a família, cuidado umas com as outras. Eu me senti assim muito inspirada já por tudo que eu já ouvi, pelas músicas que eu cantei. E que delícia, que bom conhecer você pessoalmente. Nós éramos amigas virtuais até pouco tempo atrás. Então, foi uma grande honra, realmente, um convite de estar aqui com vocês. E deixa eu só me organizar aqui. Sou eu que passo. Gente, vamos lá. Eles arranjaram para mim um passador de slide. Vocês estão vendo? Então, dentro da temática do Outubro Rosa, o que a gente pode falar à luz da palavra de Deus? É importante falarmos sobre esse tema, mas olhando por uma outra perspectiva. Então, eu quero convidar vocês a uma conversa, que vocês possam participar também, tá bom? Porque Outubro Rosa é um movimento internacional, né, que eles chamavam a atenção com a luz rosa em alguns monumentos, que era para chamar a atenção das mulheres em relação à prevenção, ao câncer de mama, que é uma doença tão prevalente, né? E isso veio para o Brasil e é tão difundido, né? Nós vemos vários lugares famosos, todos com uma luzinha rosa, a gente usa a cor rosa, o lacinho rosa, empresas falando, aderindo ao Outubro Rosa. Então, já se tornou muito conhecido. Mas quando se fala de Outubro Rosa, se fala muito sobre a doença, o que é natural. Afinal de contas, a nossa medicina, ela trata doenças, né? Então, ao longo da fala, eu vou falar para vocês que eu entrei num conflito com a própria medicina, né? Mas hoje é um tempo para a gente fazer uma reflexão e fortalecermos a nossa fé em relação, inclusive, ao cuidado com a nossa vida. O tema hoje é mulheres que tocam. Mulheres que tocam a si mesmas, cuidando do próprio corpo, afinal, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a gente faz a prevenção, faz tudo aquilo que é necessário para que possamos ter uma vida saudável. Mulheres também que tocam a vida umas das outras, com o seu testemunho, com o seu amor, com a sua coragem. E para começarmos, eu quero convidar vocês... Espera um pouco, eu que passo, né? Esqueci. Vocês me perdoem, tá? Uma rápida apresentação, como já foi falado, eu sou médica, de formação da área da cardiologia, estou com exames de imagem, até que eu virei uma paciente oncológica. Aí fez uma reviravolta na minha vida. Eu me formei em arte e terapia, eu fui estudar medicina do estilo de vida, medicina integrativa e bem-estar, idealizei o projeto Enlace, e, para honra e glória de Deus, Deus me capacitou para escrever um livro que, na primeira semana, se tornou um best-seller. Então, assim, para honra e glória de Deus mesmo, porque foi por Ele, por meio dEle, para Ele. Porque eu jamais pensei um dia em escrever livro. Eu gosto de escrever, a escrita foi terapêutica para mim, inclusive durante meu tratamento, mas jamais pensei em escrever um livro. Mas, depois de tudo que eu vivi, eu achei que eu precisava compartilhar os aprendizados. Não era só a doença, era tudo aquilo que eu aprendi através da doença. E esse livro, ele também é para cuidar, né, do projeto Enlace. Toda a renda com a venda do livro é para o projeto Enlace. Então, também veio para ser a cereja do bolo do projeto Enlace, que também eu vou falar para vocês. E essa é a minha família, essa é a minha rede de apoio.
Eu sou casada com o Fábio, sou mãe da Giovana, de 10 anos, mãe do Rafael, de 6 anos, e tenho 3 cachorros. A pandemia trouxe 3 cachorros. Eu falo que se ela tivesse ainda continuado, ia ter girafa, porquinho da Índia, porque eu não sabia mais o que fazer com essas crianças pedindo bichinhos. Mas são eles também que trazem aquela euforia, aquela bagunça em casa. E eu quero mostrar para vocês, eu quero falar com vocês sobre esse tema com uma mulher, uma das mulheres mais inspiradoras da palavra de Deus, que é a Rainha Esther. Vocês conhecem a história da Rainha Esther? Conhecem? Esther, ela é uma mulher que ela marcou gerações. Ela marcou toda a história do povo por causa da sua coragem, por causa da sua fé. Eu não vou ler todos os capítulos, são 10 capítulos. É um livro pequeno, então eu encorajo vocês a lerem o livro todo e com muita atenção, porque são muitos detalhes. Mas eu vou contar para vocês, quem aqui não conhece ainda a história, talvez que se tivermos alguma visitante, de forma bem resumida, eu vou pegar uma parte. O rei Xerxes, ele destitui Vasti, ele destitui ela do trono de rainha. Então, o que acontece? Ele para substituir Vasti, ele faz um concurso de beleza para que uma nova rainha fosse escolhida. E queria que fosse a jovem mais bela do reino, mais formosa, né? E ele fez para que todas as jovens da província pudessem ir lá receber o skincare, né? o spa durante 12 meses, ficaria ali, e até que uma fosse escolhida no tempo certo. E quando Esther, depois desse tempo, se apresenta ao rei, a sua beleza o impressiona, de primeira. E aí ele amou a Esther mais do que as outras jovens. E aí, imediatamente, Esther, ela é coroada rainha no lugar de Vasti. Entretanto, quando ela foi coroada rainha, ela, mesmo estando lá no palácio, ela se manteve fiel ao seu primo Mardoqueu, Mordecai. Se cada hora eu falar uma, vocês sabem que é o mesmo. Às vezes eu vou falando trocado. E Esther, ela era órfã. E ela foi criada por esse primo. Então, é como se fosse uma filha adotiva. E ele falou, você vai para o palácio, mas não fala nada que você faz parte do povo judeu. Até porque eles eram muito perseguidos naquela época, né? E aí, a Esther estava no palácio, e o primo toda vez estava lá na porta do palácio, porque estava preocupado com Esther, né? Ele falou assim, será que está tudo bem? Então, ele estava sempre ali na redondeza. E até que um dia, quando ele estava na frente desse palácio, ele ouviu 2 servos lá da guarda, né, do palácio, eles estavam tramando contra o rei. Eles queriam matar o rei. E aí Mardoqueu ouviu e contou para Esther. E Esther contou, por sua vez, né, para o rei. E aí o rei foi ver se tudo aquilo era verdade. E ele descobriu que era verdade. E aí ele manda matar esses 2 funcionários do rei, que esqueci o nome, enfim. E ele soube que foi Mardoqueu que descobriu, que falou para Esther. E ele ficou muito feliz por isso. E ele registrou no livro, né, nos registros históricos. Passado um tempo, Amã, que é um nobre amalequita, ele é exaltado ali, ele foi colocado numa posição muito importante. Foi colocado ali como primeiro-ministro, é como se ele fosse o cara depois do rei. Então, ele estava abaixo do rei e ele queria, e o rei deu autonomia para ele, então todos tinham que se curvar diante dele, reverenciar Amã. E Mardoqueu, judeu, falou, não vou fazer isso. Não concordo, não vou fazer. E claro que Amã ficou muito bravo. Como ele não vai fazer? Por que só ele não vai fazer isso? Né? E aí ele começa a armar contra Mardoqueu, só que ele fala, não, é muito pouco. Eu vou mandar matar todo o povo judeu. E ele foi falar para o rei. E o rei falou, bom, dá um anel, né? E falou assim, faça como você achar melhor. E aí
eu anotei aqui a palavra insubordinação, né? Que Mardoqueu realmente ele não concordou. Ele foi insubordinado a essa lei que colocaram ali. Ele foi fiel à fé dele e à crença dele, e ele não se ajoelhou, né? Não se prostrava. E aí, quando Mardoqueu soube dessa história, né, dessa lei, de que todo o povo judeu seria exterminado, e foi mandado cartas para todas as províncias do império, ele ficou muito triste. Ele rasgou as roupas, se cobriu de cinzas. E aí, Esther soube que Mardoqueu estava assim. Ela falou, mas por que meu primo está assim? E aí ela manda uma pessoa lá da confiança dela para ir lá falar com ele. E aí Mardoqueu, ele conta para Esther, né, esse terrível plano de Amã, e pede para que ela interceda em favor do seu povo. Só que naquela época, ninguém podia chegar lá na presença do rei e falar, seu rei, eu preciso falar com o senhor, preciso fazer um pedido. Não pode, porque se alguém se apresentar ao rei sem ele chamar ou sem apresentar o cedro, ia morrer. Isso era uma lei que todo mundo sabia. E Esther ficou com medo, né? E ela sabia que isso poderia custar a própria vida. Só que assim, ela temeu, ela teve receio, né? Ela teve medo pela própria vida. Mas o primo dela falou assim para ela, que ela também era judia, era para lembrar que ela também era judia, e que o fato dela estar no palácio não pouparia a vida dela. Eu estou contando de uma forma bem resumida, tá, gente? Eu acredito que a maioria saiba, né? Mas, enfim, quem não souber, só para a gente relembrar. E Mordecai falou assim, se não for por Esther, a ajuda para o povo judeu se levantará de outra parte. Esther 4, 13 e 14. Ele tinha certeza de que teria o livramento. E aí no versículo 14, que é o principal, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Esse é o versículo que eu quero falar com vocês, mas estou contando a história. E com isso, Esther pede para Mordecai que ele e todo o povo judeu jejuasse e orasse por 3 dias, porque ela e as servas dela também fariam isso. E aí os dias se passaram, Esther colocou suas vestes reais para ir à presença do rei, e o rei, ao avistá-la de longe, ele estendeu o seu cedro, e ela pôde ir à presença do rei. E aí ele pergunta assim, ele fala, pede-me o que quiseres, e até metade do meu reino que eu te darei. Isso está em Esther 5, 3. Esther, movida da sabedoria de Deus, sustentada ali pela oração, de todos ali que estiveram sustentando em oração, ela convida o rei para um banquete. E ela fala, traz o primeiro-ministro também, traz Amã. Então era o rei e o Amã os convidados dela. E aí, ele chega lá no banquete e ele fala, tá, tudo bem, mas por que você me chamou para esse banquete, né? O que você quer? Ela fala assim, eu vou preparar um outro banquete. Aí, nesse outro banquete, você vem de novo e traz Amã. Tudo bem. E nessa história toda, nesse meio do caminho, né, Mardoqueu, ele ficou muito bravo, Amã ficou muito bravo com Mardoqueu e ele queria enforcá-lo, né? E construiu ali uma grande forca. E estava ali, aí, quando ele estava em casa lá conversando com a família sobre isso, sobre a ideia de enforcar Mardoqueu, chegam os funcionários reais e levam Amã para o banquete, para o segundo banquete. E aí o rei pergunta de novo, mas o que você quer, Esther? E a Esther ali expõe todo o plano de Amã. E o rei fica muito bravo com o plano de Amã, que era de tirar a vida da rainha, da amada do rei, e de todo o seu povo. E aí ele decide enforcar Amã na própria forca que ele tinha construído para Mardoqueu. Ufa! O resumo é esse. Continua, tá? Depois vocês leiam. Mas quantas lições nós podemos aprender com Esther nessa pequena passagem que eu falei? Que mulher sábia, que mulher corajosa, que mulher que acredita, que crê na oração, no poder da intercessão para os desafios nos quais ela teve medo, receio e temor de perder a própria vida.
Assim, também, como no nosso coração, o nosso coração treme diante de um diagnóstico de uma doença grave, de um diagnóstico de câncer, que assusta tanto, às vezes, até de falar a palavra, muita gente tem medo. O medo faz parte da nossa humanidade. Ele é um sentimento que faz parte, que em partes nos protege, mas também, dependendo da extensão dele, ele pode nos paralisar. Mas o medo faz parte da nossa humanidade. Esther sentiu esse peso do medo. Assim como muitas mulheres, nesse tempo, sentem medo ao receber um exame suspeito. Nós também temos medo. Mas aqui, o segredo é que a coragem de Esther não nasceu da ausência do medo, mas da presença da fé. Ela jejuou, ela convocou o povo para jejuar com ela, convocou as suas servas para jejuar e orar com ela, e colocou a sua confiança em Deus. E foi essa fé que fez Esther enfrentar o desafio, ir à presença do rei, que poderia custar sua própria vida, e mudar o destino de toda uma nação. Então, irmãs, assim como Esther, nós somos chamadas a confiar que Deus tem a nossa vida, nossa história, né, toda escrita e todo no controle das suas mãos. Ele conhece cada detalhe do nosso caminho. Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua trajetória até aqui, nesse momento. Às 15h40, ele sabe da sua história. E quando Deus permite tempos difíceis na nossa vida, não é para nos destruir, mas é para nos fortalecer, é para amadurecer a nossa fé, para nos usar como instrumento por desertos. E a gente acha que é para destruição, mas Deus pode fazer muito mais e usar a nossa vida para ser um instrumento de transformação. Esther poderia ter se calado. Ela poderia ter pensado, eu já estou no palácio, né? Isso pode não me atingir, né? Mas ela poderia ter ficado ali, pensando nela mesma, né? Mas ela escolheu se posicionar, ela escolheu arriscar, ela escolheu agir. Importante, ela agiu em favor do seu povo. E quando nós confiamos em Deus, nós conseguimos enxergar além da dor. E podemos, assim, dessa maneira, sermos instrumentos de restauração na vida de outras pessoas. Por isso, nos momentos desafiadores, eles podem ser oportunidades para fazermos a diferença onde nós estamos. Na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho. Porque se eu desse a palavra para todo mundo aqui, eu tenho certeza que nós teríamos uma história de desafio para contar. Ou que já passou, ou que está passando. Então, todos nós temos alguma dor. E lembre-se que os momentos desafiadores podem ser oportunidades de Deus na sua vida para você fazer a diferença na vida de outras pessoas, de outras mulheres, né? Que estamos num público principalmente de mulheres. Nenhuma lágrima é em vão. Nenhum deserto é desperdiçado. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, até a nossa dor pode se transformar em um lugar de milagre. Nos desertos, muitas vezes, é onde experimentamos os maiores milagres. E aí você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com Outubro Rosa? Não é? O que tudo isso tem a ver com Outubro Rosa? Mas nós vivemos um tempo marcado por desafios, por enfermidades que nos assustam, que nos dão medo. Nós temos medo de perder a própria vida. E o câncer de mama é uma dessas realidades, que nos afeta não somente nós, como mulheres, mas como mães, como filhas, como esposas, como amigas e como irmãs em Cristo, porque está muito perto de nós. E por que precisamos falar de câncer de mama? Porque nós precisamos do rosa no mês de outubro para chamar a atenção. Porque o câncer... essa foto eu coloquei que é para... Alguém se identifica com essa foto? Alguém? Eu tive que colocar essa foto porque quando eu vi eu falei, gente, tem tudo a ver.
Ó, hoje, começou 2h30, né? Antes de 2 horas, o que vocês fizeram por você? Por você. Hoje. Só hoje. Não é pela casa, não é pelo filho, não é pela despensa, não é pela lancheira do filho. O que vocês fizeram por você? Eu acho que eu só tomei banho, porque o resto eu fui para o trabalho. E assim, passa um dia, passa outro, e a gente não faz nada por nós. Nós estamos sempre em favor do outro, e muitas vezes esquecemos de nós. E como é desafiador viver um papel de mulher nos dias de hoje. Porque nós não podemos ser só a mãe, nós temos que ser uma boa mãe, uma excelente mãe. Nós não temos que só ser uma mulher que vai na academia, nós temos que ser fitness. Nós não podemos só comer frutinha, nós temos que ser vegetarianos, sei lá, porque na medicina do estilo de vida, eles defendem uma alimentação predominantemente por vegetal. Então, é difícil, é muito difícil. E a gente não tem que ter filhos bonzinhos, nós temos que ter filhos perfeitos. Eles não podem ser bagunceiros. Eu tenho um filho pequeno, imagina a luta para, né, eles se comportarem. Então, assim, é desafiador. Então, essa é a nossa realidade no Outubro Rosa. Essa é a realidade. E a gente vai entender por que dessa foto. Porque o câncer de mama, eu até coloquei, vamos tocar no assunto, né? Porque é mulheres que tocam. O câncer de mama é a doença que mais mata mulheres, porque o câncer de mama, ele é o câncer, o tipo de câncer em mulheres mais comum se nós tirarmos os cânceres de pele e não melanoma. Então, assim, é preciso falar sobre o câncer de mama. E também, por ser tanta incidência, tem maior número de mortes também. No Brasil, esses dados são do INCA, tá? Em 2022 foi feito um estudo que no triênio 2023, 24 e 25, a cada ano seriam aproximadamente 73.800 e alguma coisa novos casos de câncer por ano. Então, em 2025, estima-se aproximadamente 74.000 novos cânceres de mama. É muita coisa, não é? Então, é muita coisa. Então, a gente precisa, sim, falar sobre câncer de mama. Esse dado é da Sociedade Americana de Oncologia. 1 a cada 8 mulheres terão câncer de mama ao longo da vida. Se a gente considerar que aqui a gente tem, sei lá, 40 mulheres, eu já tive, então, menos uma. Então, pelo menos 4 seriam. Olha como é grande esse número. E a estatística brasileira, eu fui pesquisar, é 1 a cada 10 mulheres. Sem falar que, às vezes, é subnotificado na parte do particular, né? O SUS notifica mais, mas do privado não temos notificações tão fiéis assim. Então, por isso que é importante nós falarmos sobre hábitos de vida. Porque tudo isso que eu mostrei não é somente um dado, uma estatística, mas isso tem a ver com vidas, com famílias, com histórias. Então, é muito além de um número. E ali, ó, do outro lado, eu coloquei aqui. Porque, às vezes, tem aquele pensamento assim, não tenho ninguém na minha família com câncer de mama, eu não vou ter câncer de mama. Errado. Eu não tinha ninguém na minha família e fui a primeira a ter. E hoje já se sabe que os casos de câncer de origem genética, de hereditariedade, são no máximo 15%. Então, mais de 85% tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com os hábitos de vida. E por isso que no Outubro Rosa eu quero falar com vocês sobre hábito de vida. Por isso que eu falei que não vai ser só sobre doença, eu quero falar com vocês sobre vida. Que bom que nós temos esse mês para falarmos sobre isso. Para a gente fazer uma pausa naquele monte de pratinho que a gente tenta equilibrar, para olhar para nós. Porque a gente olha para os nossos filhos. Tenho certeza que todos os filhos estão com as vacinas em dia. Com as consultas em dia. E você, está com todos os seus exames em dia? Idade acima, antigamente, era mais frequente em mulheres acima de 60 anos. Eles falavam que câncer de mama era doença de sexagenárias. Hoje, gente, cada vez mais mulheres jovens estão desenvolvendo câncer de mama. Então, idade acima de 40 anos já se fala, né? Porque mulheres entre 40 e 49 anos, saiu uma estatística de pelo menos 23% dos números de câncer de mama. É muita coisa. Né? Então, precisamos falar muito, inclusive para as mulheres jovens.
Outro fator de risco importante que se falava muito antes era a obesidade. Hoje já se sabe que não é só obesidade, é o sobrepeso. Vê se está fácil. Sobrepeso. Quem aqui está com IMC abaixo? Não vou nem perguntar porque eu não posso levantar a mão. Então, hoje já se sabe que o sobrepeso ele é fator de risco não somente para o câncer, mas também para quem já teve câncer, aumenta a chance de recidiva. Então, é importante, sim, olhar para os hábitos de vida. Essa é uma arte do próprio INCA, que fala que nem todos os fatores que aumentam a chance de desenvolver câncer de mama podem ser modificáveis. Os fatores hereditários você não tem como modificar. Mas existem muitos outros fatores que você consegue, sim, modificar. E ali ele dá umas informações. Praticar atividade física, manter o peso corporal saudável, eu diria adequado, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, e aí entram os tóxicos todos. E a bebida alcoólica, não existe uma dose, tipo assim, bebe não sei quantas doses e aumenta a chance. Não, porque qualquer dose de álcool é considerada tóxica, né? Inflamatória para o nosso corpo. Então, são várias formas de prevenir o câncer de mama. E aí eu coloquei, para ver como está fácil, gestão do estresse. Aí você fala, não, mas eu sou tranquila. Mas é que são tantas demandas que nós temos que fazer que não tem como a gente falar que a gente não vive numa cidade estressada, que a gente tem que cumprir horário. Tudo tem horário. Hoje, eu mesma estava desesperada porque eu cheguei atrasada. Bem hoje que eu tinha que sair no horário certo do hospital, aconteceu um monte de coisa, eu saí atrasada. Eu já cheguei aqui assim, esbaforida. É uma forma de estresse. E aí, lógico que todos os semáforos fechados, o povo passeando pela rua e eu atrasada, não é assim? É assim, isso é vida real. E aqui nós estamos para conversar com mulheres reais, né? Nós temos um diferencial, porque nós somos filhas do rei, mas nós somos as mulheres reais. Então, assim, precisamos falar sobre isso. Então, o estresse. Sono. Quem é que dorme 8 horas por noite, assim, ininterrupta, um sono reparador maravilhoso? Levanta a mão. Ai, que bênção, que inveja! Parabéns, minha irmã! Olha, luzinhas, florzinhas, tudo bonitinho. Quem aqui dorme e acorda várias vezes à noite? Ai, que bom, não estou sozinha. Porque eu estou na menopausa, mulherada. Então, eu também estou sofrendo com isso. Então, quem diz que a gente acorda descansada? A gente não acorda descansada. A gente acorda irritada. Aí acontece um negocinho. Não é assim? Só eu que faço isso. Porque estudos já mostram, né, estudos mostram aquilo que a gente já sabe na vida real, né, que uma noite de sono mal dormida aumenta a chance de irritabilidade que pode levar, por sua vez, a um quadro de depressão. Então, a gente sabe que se a gente dorme mal, a gente fica irritada. Qualquer coisa irrita, não é? Então, sono. Sedentarismo. Eu vou pular. Pula, vamos lá, vamos para outro. Sobrepeso, eu já falei. Obesidade, vocês sabem também que não pode, tá, gente? Porque sobrepeso tá tudo ruim. Mas vamos falar sobre atividade física de uma forma bem rápida. Quando a gente fala de atividade física como forma de prevenção, inclusive para doenças cardiovasculares, a gente fala sobre regularidade. Não é para... A gente fala às vezes, né? Desce um ponto antes e vai andando, né? Mas andar de salto com uma bolsa parando no semáforo não funciona, né? Então, é regularidade e atividade física moderada. Aí todo mundo fala, mas eu faço pilates, alongamento. Maravilha, isso é ótimo. Você vai ficar alongada, tal, mas isso não é considerado uma atividade física moderada. Então, isso não te protege dos riscos cardiovasculares e nem de, vamos dizer assim, como um fator protetor para não desenvolver câncer ou outras doenças crônicas. Então, atividade física moderada, regular, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. Gostaram? Quem faz? Ai, gente, parabéns. Eu vou chegar nesse nível ainda. Eu mais falto do que eu vou. Com filho pequeno, trabalhando, quem consegue? Eu queria a dica. Eu quero. Mas, enfim. Faz.
Olha, toda a minha admiração. Mas eu tento, viu, gente? Eu já emagreci, eu estou super feliz que meu oncologista não vai brigar de novo comigo. Eu já estou nesse processo. A alimentação equilibrada. Eu nem vou falar muita coisa aqui, porque eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês o que é uma alimentação equilibrada, vocês sabem. O que não deve comer, vocês sabem. Mas é que é mais prático, é só colocar no micro-ondas, é mais rapidinho. Não é assim? É mais gostoso, se bobear, não é? Então, assim, o que a gente costuma dizer é desembale menos e descasque mais. Então, preste atenção naquilo que você tem colocado na mesa da sua casa, para a sua família, para você. Nosso corpo está em frequente regeneração de células. E ele precisa de substratos para produzir o nosso DNA. E vem das proteínas. E de uma forma bem simplória, tá, gente? Muitos dos substratos para formar a nossa célula, ele vem daquilo que a gente se alimenta. Então, você já parou para pensar que você é parte daquilo que você se alimenta? Então, vocês querem que eu fale só sobre o Outubro Rosa? Pode ser? Tá difícil essa parte, né? Mas é sobre isso. Tem tudo a ver com o Outubro Rosa, falar sobre câncer de mama e falar sobre alimentação. Porque às vezes a gente só vê ali, ó, a ponta do iceberg, a gente só vê o câncer de mama, só que a gente não vê tudo aquilo que está ali, ó, escondido, no sentido de desconhecimento. Então, hoje eu quero trazer essa reflexão para que a gente possa enfrentar os nossos desafios. Então, é importante. Relacionamento, gente, é um pilar de saúde. As conexões. Conexão consigo mesmo. Eles falam sobre os relacionamentos com você, porque às vezes a gente se esquece. É aquilo que eu falei, né? O que você fez por você hoje? A gente se esquece muitas vezes. Relacionamento umas com as outras, o relacionamento com a família, com uma outra pessoa. E eles já mostram relacionamento com a fé. Eles falam, né? Com algo maior que eles creem. Né? E eu falei, isso para a gente é beleza, né? Porque eles falam que isso é um pilar de saúde importante. Yes! Então vamos falar da oração, vamos falar da nossa fé em Deus, que nos dá esperança de atravessarmos o nosso deserto e não estarmos sozinhos, né? Então é importante nós falarmos sobre um diagnóstico precoce. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, muito se fala sobre exame das mamas, não é? Autoexame das mamas. Antigamente tinha técnica. Tinha que levantar um braço, fazer uma semana antes ou depois da menstruação, fazer deitada, fazer no chuveiro. Tá. Hoje nem se fala mais disso. Porque hoje os cânceres de mama são descobertos de forma ocasional. Não precisa de uma técnica. O que você precisa é conhecer o seu corpo. Então, eles falam muitas vezes assim, autoconhecimento das mamas. Porque como você vai saber que tem alguma alteração se você nunca conheceu sua mama? Você vai saber? Sempre comparar uma com a outra. Tudo no nosso corpo é assim. Nossa, será que aqui está inchado? Sempre compara com outro lado. Será que aqui está mais quente? Compara com outro lado. É sempre assim. Você é parâmetro para você mesma. Então, autoconhecimento das mamas. Autoconhecimento do seu corpo. Você vai falar assim, gente, será que a minha perna está inchada? Tem gente que nem percebe. Porque nunca olhou para a perna se bobear. Não é? Pode parecer bobeira, mas é verdade. Tem gente que aparece no hospital, sei lá, no consultório, com um gânglio gigante aqui e nem percebeu. Aí alguém de fora tem que falar, você viu que você está com um gânglio? Tal? A pessoa não percebeu porque ela nem se olha. Só um parênteses, tá? Quando eu estava na arte-terapia, eu fiquei chocada da quantidade de pessoas que não têm espelho em casa. Aí realmente não vai ver, né? Mas isso é um assunto para outro dia, aí eu volto outro dia para falar de outra coisa. Mas eu fiquei chocada, isso é uma realidade. E aí eu acabei, né, dentro do curso, a gente fez esse tratamento com essas pessoas, mas isso me chocou, porque a pessoa não vai realmente identificar muitas coisas, porque ela não se enxerga. Ela se vê sob a perspectiva do outro. Porque se o outro fala, ela vai perceber que ela está alterada. Mas fecha parênteses, vamos voltar para o Outubro Rosa. E aí, é importante fazermos o quê? A mamografia. Cadê? Aí. A mamografia. Esse exame é o principal. Ele é um chamado exame de rastreio, não é um exame
como é que se fala? Muito se fala de exame preventivo, né? Vocês acham que a mamografia previne câncer? Não. Mitos e verdades. Mamografia causa câncer? Fala mais alto. Mamografia causa câncer? Não. Bem grande, tá? Não, com todas as letras gigantes. Então, se um dia vocês receberem mensagem dizendo que a mamografia causa câncer, não repassem. Queima, bloqueia, faz qualquer coisa. Mas não repassem, porque tem muita gente que acredita. A gente ouve muito isso. Biópsia de câncer, de um nódulo, enfim, propaga, dissemina câncer? Não. Então, assim, façam tudo aquilo que o médico está orientando, tá bom? Então, a mamografia é um exame de rastreio muito importante para fazer um diagnóstico precoce. O mundo ideal seria que fossem feitos juntos, né? Mamografia e ultrassom de mamas, porque eles conseguem avaliar de forma complementar. Antigamente, a mamografia pelo SUS era a partir de 50 anos a cada 2 anos. Hoje temos uma vitória, que já é a partir dos 40 anos, todo ano, mesmo sem sintomas. Isso é muito bom. Por quê? Mulheres jovens estão aparecendo, né, recebendo um diagnóstico de câncer de mama e assintomática, sem história familiar. E eu vou voltar aqui, porque perguntar, você conhece alguns sinais que podem aparecer, que podem sugerir câncer? Não necessariamente tudo isso que eu coloquei é uma regra e vai ter ali. Então, assim, se você percebeu alguma alteração, procure um atendimento médico. Então, vamos lá. Nódulo. Nódulo é um nome chique para caroço. Então, se você encontrou um caroço fixo e geralmente indolor, pode ser. Mas se você encontrou um nódulo que é móvel e que dói, você vai falar, não vou fazer nada? Não. Vai procurar um atendimento médico, vai fazer os exames indicados. Pele avermelhada, retraída muitas vezes, com aspecto de casca de laranja. Esse termo para vocês é muito estranho. Vocês imaginam que seja um aspecto de casca de laranja? Quando às vezes alguém fica com uma perna inchada, você vê bem inchado com aqueles pontinhos. Pensa nisso com uma pele meio grosseira, tá? Então é mais ou menos assim. Alterações no mamilo, às vezes o mamilo pode estar retraído. Pequenos nódulos na axila ou no pescoço, aí isso também você vai saber se você conhecer o seu corpo. Ou se tiver saída espontânea de líquido pelos mamilos, isso é uma das possibilidades. Então, se você, de alguma forma, encontrou algo diferente, procure atendimento médico, tá bom? Por que é importante ser descoberto no começo? Porque tem 95% de chance de cura. E isso é muito bom. Eu ouço muito aquela história, né? Por que eu vou fazer exame? Eu pergunto para o paciente, né? Mas por que você está fazendo esse exame? Porque minha mulher mandou. Tipo assim, eles não fazem exame de check-up, vamos dizer assim, né? E aí muitos falam assim, para que eu vou procurar? Quem procura acha. Vocês já ouviram isso? Já. E não é pouco, né? Que vocês ouvem? É. E para o câncer de mama, a gente fala assim, quem procura, cura. Porque quando descobertos de forma precoce, aumenta a chance de cura. Então, é fundamental. Lógico que eu já me perdi, né? Espera aí. Uma coisa anotada aqui. O autoexame normal não substitui a necessidade de fazer mamografia. Por isso que não está se falando tanto de falar, faça mamografia, faça o autoexame, porque às vezes as pessoas falam, para que eu vou sofrer fazendo mamografia se meu autoexame está normal? Então, assim, um autoexame normal não exclui a necessidade de fazer mamografia, tá? E agora eu quero contar para vocês a minha história. Vocês querem ouvir? Essa foi o momento da minha vida que, sem dúvida, eu mais precisei de acolhimento, compreensão, empatia. Eu me sentia ali no papel da Esther, na pele de Esther, indo lá em direção ao rei, com medo de morrer. Foi o meu momento de desespero, de temor. E a minha história eu contei nesse livro aqui, chamado Do Outro Lado da Mesa, né? Como é a perspectiva de estar no lugar de um paciente, numa posição de paciente. Gente, eu nunca tinha ficado doente, assim, grave. Nunca tinha colocado nem um segundo furo para não sofrer. Sabe, fazer nada de procedimento, eu era bem... né? Não queria fazer nada diferente. Em plena pandemia, aos 37 anos,
eu saudável, me achava saudável, assintomática, não tinha história familiar, sei lá, até a família que eu conheço, ninguém teve câncer de mama, não tenho fator de risco, conhecido, descrito. E eu brinco que, como médico, eu sou boa paciente. Então, eu falei, bom, todo mês de setembro eu costumo ir na minha médica para fazer os exames. E fui. Cheguei lá, ela examinou, está tudo ótimo, faz os seus exames. Até então, até aquele dia, eu só fazia exame de mama, ultrassom de mama, todo ano. Eu nunca tinha feito mamografia. Aí eu estava saindo, quase saindo assim, Mariana, você nunca fez mamografia, né? Eu falei, não. Ela assim, então, você está com 37 anos, de 35 a 40 é opcional. Você está com 37, bem no meio desse período, eu vou te pedir uma mamografia. Aí eu saí radiante, eu falei, gente, eu vou fazer uma mamografia, eu quero ver se dói mesmo, porque esses pacientes falam que dói. Eu falei, vou fazer. Fui, toda feliz, fazer meus exames. Na primeira mamografia, eu vi que demorava. Falei, gente, não é possível, eu nunca fiz mamografia, mas eu sei que não demora tanto assim numa mama só. Aí a técnica falou, não, é para o médico avaliar melhor, eu já estava desesperada. Aí fui fazer ultrassom de mama em seguida. Aí a médica avaliando, não viu nada. Aí ela falou assim, eu estou aqui demorando mais, porque eu vi sua mamografia, eu vi que tem microcalcificações agrupadas. Parece que ela dando em doses homeopáticas, né, para a minha notícia. Mas fica tranquila, não, isso não significa que é câncer, é que o pessoal vai ver se elas forem polimórficas, aí fala a favor de câncer. Aí eu, tá bom, né? Tipo, eu já estava desesperada. E ela falou, se viesse fazer só ultrassom, provavelmente a gente não conseguiria identificar nada. Aí foi desesperador para mim, porque eu só fazia ultrassom de mama. Recebi o diagnóstico de câncer de mama em fase inicial. Foi desesperador, gente. Meu chão se abriu. Eu só chorava. Eu olhava para os meus filhos. Naquela época, a Giovana estava com 3 anos e pouco. O Rafael tinha 1 ano e meio. Estava aprendendo a andar. Não, ele tinha um pouco menos. Ele estava aprendendo a andar, 1 ano e alguma coisa. Eu olhava para eles, eu chorava. Eu olhava o meu celular, que acendia a luzinha, era a foto deles, chorava. Porque eu achava que eu ia morrer. Na minha cabeça, como médica, inclusive, acho que é pior, porque a gente vê desfechos desfavoráveis. Eu faço muito exame de mulher que fez tratamento e evoluiu com miocardiopatia, com o coração fica mais fraco por causa da quimioterapia. E aquilo, para mim, estava me consumindo. Eu só via coisa ruim, não conseguia ver uma coisa boa. E não conseguia enxergar nada além do meu fundo, do meu buraco sem fundo, né? Meu poço, lá, estava ali, no meu lugar escuro. Só eu e meu sofrimento. E eu olhava para os meus filhos e eu falava, gente, eu vou morrer. Será que eu vou ver os meus filhos crescerem? E eu olhava para eles chorando e com um olhar de despedida. E aí, eu olhava para eles e pensava, eles não podem me amar. Eles não podem me amar. Porque quando eu morrer, eles vão sofrer muito sentindo a minha falta. Então, eles não podem me amar. Gente, vocês não têm noção. Esse pensamento recorrente, altamente destrutivo, ficava na minha mente 24 horas, 7 dias na semana. E eu não contava para ninguém, porque eu morria de medo de ser julgada. Que mãe que quer isso, que deseja isso? Mas eu sou sincera e eu tive esse pensamento e hoje eu consigo falar, mas antes eu não conseguia nem contar para o meu marido, eu não contei nem para o meu marido, eu ficava sofrendo sozinha, olhando para eles e falando, eles não podem me amar, eles não podem me amar. Eu acho que a notícia do câncer foi fichinha perto desse pensamento na minha cabeça o tempo todo. E aí, na igreja onde eu frequentava na época, onde eu conheci a Regina, querida, tinha uma moça que não era tão próxima de mim, mas depois a gente se tornou best friends, porque ela me ajudou muito. Ela falou assim, Mariana, eu soube que você está com câncer e eu tive câncer de mama também. Aí eu falei, que bom, descobri alguém que está vivo que teve câncer de mama, porque, gente, eu só via coisa ruim. Na minha família, como eu falei para vocês, não tinha história familiar. A única mulher que eu conhecia próxima que teve câncer de mama foi uma amiga da minha mãe que morreu jovem. Ai, gente, então para mim eu tinha certeza que eu ia morrer. Aí quando ela falou para mim, Mariana, mas eu já tenho 10 anos de tratamento, eu falei,
Glória a Deus. E ela foi falando tudo. Não, a quimioterapia eu fiz isso, a rádio eu fiz aquilo, tal. Depois de um tempão conversando, ela falou assim para mim, mas você não vai acreditar. Você acredita? A minha filha tinha a idade da Giovana quando eu descobri o câncer. Você não acredita o que eu fazia com ela? Você acredita que eu maltratava ela? Porque quando eu morresse, ela não ia sentir minha falta? Senhor, eu abracei ela, comecei a chorar. Eu falei, eu não sou doida. Enfim, eu chorava. Ela não entendeu nada. Eu falei assim, Deus mandou você falar exatamente isso. Eu fico até arrepiada, porque Deus mandou você falar exatamente isso para mim, porque era isso que eu precisava ouvir para eu não morrer. Ali, naquele momento, eu entendi a necessidade, a importância que é nós conversarmos umas com as outras de forma transparente. Podermos expor os nossos medos, os nossos pensamentos e sermos acolhidas. Ela validou a minha dor. Ela não me julgou. Porque se eu contasse para qualquer outra pessoa, ele ia falar, para com isso, você é crente, você é, sei lá, eu ia falar um monte de coisa, né? E eu ia ficar o quê? Péssima, porque é como se eu não tivesse sido validada, como se tudo fosse uma mentira. Mas era legítimo essa dor. E naquele momento, da fala dela, a fala final dela, ela me libertou. Deus usou a vida dela para me curar de mim. Então começou a minha cura, começou ali. E eu falo, né, que as dores, os diagnósticos, eles não são um impacto físico somente, são um impacto emocional. E eu diria que dói muito mais a parte emocional do que somente a parte física. Ali naquela situação eu conheci o meu medo, porque eu me achava imbatível, gente. Eu me achava o máximo, né? Porque eu não bebo, não fumo, vou na igreja, só colocando coisa boa para mim. Eu comecei ali a ser quebrada. Eu entendi que eu tenho vulnerabilidade, que eu tenho finitude, eu sou finita. Vocês têm noção? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que é eterno, não é? A gente faz aqueles malabarismos todos, ainda pega mais coisas. Pode mandar que eu faço, tal. A gente acha que a gente é eterna e dá conta de tudo. Gente, quem foi que colocou na nossa cabeça que nós precisamos ser mulheres maravilhas? Nós somos maravilhosas, mas não precisamos ser a Mulher Maravilha. Isso nos custa muito, muitas vezes, nossa saúde. Junto com o meu diagnóstico também, como eu contei já alguns exemplos para vocês, eu vivenciei alguns milagres. Primeiro, a minha médica, gente, que pediu aquela mamografia aos 45 do segundo tempo. Ela pediu mamografia para mim, naquele exame foi diagnosticado. Eu até hoje chamo ela de meu anjo da guarda. Falei, Deus colocou você ali para pedir o exame naquela hora, naquele dia. Porque se eu esperasse 40 anos para fazer a primeira mamografia, eu não sei se eu estaria aqui contando para vocês, porque ele era agressivo, enfim, já era extenso. Então, aí depois colocou essa amiga, que se tornou uma amiga, naquele dia para falar aquilo que eu precisava ouvir. Eu fui para o centro cirúrgico, gente. Essa eu vou contar para vocês. Não está no livro, hein? Então vocês vão saber mais do que o pessoal que leu o livro. Fui para o centro cirúrgico, como eu falei para vocês, nunca tinha colocado nem um segundo furo, então nunca tinha feito nada. Era para eu estar desesperada, mas eu tinha pedido tanto a Deus que me desse paz para entrar naquele lugar, que eu só tinha entrado como médica, nunca como paciente, que eu fui feliz da vida. Eu cheguei no hospital, eles pedem para a gente internar cedo, né? Enfim, e eu falei para o meu marido, que estava lá roendo todas as unhas, coitado, estava desesperado. Eu falei, nossa, estou tão cansada, eu vou dormir. Ele olhou para mim, dormir? Tipo assim, você vai operar daqui a pouco. Eu falei, vou dormir. Aí eu cochilei, daqui a pouco eles vêm me buscar para ir para o centro cirúrgico, e eu estava tão feliz, gente, que nem eu acho que reconheci que eu estava daquele jeito. Eu saí de lá, eu lembro que eu falei para o meu marido, eu estou saindo daqui assim, voltarei curada. E eu vou mostrar para vocês uma foto que ele tirou, que ele fala que nem me reconheceu ali, mas nem eu, acho que, né, nem era eu, era Deus em mim, né? Porque eu cheguei no centro cirúrgico, quem já foi no centro cirúrgico sabe como é, né? A gente vai passando, olhando as luzes passando assim, né? Chega lá, você fica olhando para o teto, porque colocam você num box, ninguém para bater papo, eu lá sozinha olhando para o teto, decidi cantar. Comecei a cantar uma música que falava assim, que eu nem conhecia direito, eu tinha ouvido na igreja, acho que uma ou duas vezes, falava assim, seja o que for, eu não temerei, o Senhor está contigo, e da batalha não fugirei, o Senhor é o meu abrigo. Enquanto eu cantava, chegou uma mulher do meu lado,
Aí eu olhei assustada, porque eu não vi entrar. Ela estava com roupa de centro cirúrgico, ela falou assim para mim, eu vim aqui para dizer que a sua sobrancelha é linda. Aí eu, a minha sobrancelha é linda? Eu falei, obrigada, eu vou operar agora, né, tal. Enfim, não vi entrar, não a vi saindo também. Olhando para o teto, fui lá, fiz a cirurgia, depois fui fazer quimioterapia, tive que fazer radioterapia. E eu passei vários desertos, mas ao longo desses desertos eu pude perceber que eu não estava sozinha. E um momento tão temido para mim chegou. Quem aqui gostaria de raspar o cabelo? De verdade, gente? Ninguém, né? Eu, então, que tenho pouco cabelo, lutei a vida inteira para deixar eles grudados na minha cabeça e ia ter que raspar. Para mim foi um desespero. Eu não queria raspar o cabelo. Eu fiz touca gelada. Qualquer coisa que mandasse eu fazia porque eu queria, né? Qualquer coisa eu acreditava que ia dar certo. E começou a cair. Um tufo aqui, um tufo aqui. Nossa, estava horrível. Eu estava com cara de doente mesmo. Sabe? Nossa, horrível. Não me reconhecia. E o momento tão temido chegou. Na minha segunda quimioterapia, eu no hospital... O cabelo deixava um rastro, assim, né? Por onde eu passava, caíam uns tufos de cabelo, aí cabelo no hospital, cabelo no chão do hospital, cabelo na cama. Aí eu falei para o meu marido, chega, eu vou raspar hoje o cabelo. Ele, raspar o cabelo? Mas você falou que não quer raspar o cabelo. Eu falei, não, eu preciso enfrentar esse medo, essa dor. E aí, minha cabeça um turbilhão, né? Eu falei, gente, meus filhos, 1 ano, pô, ele não vai me reconhecer, careca. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Meus pais, imagina chegar e meus pais me verem careca. Pá, careca. Acho que eles vão ter um troço, né? Eu pensei, eu vou fazer um salão de beleza na minha casa. Espera aí. Eita, e agora? Se eu apertar de novo, solta o vídeo, será? Ah, soltou. Época do Natal... Meu pai, minha mãe, meu marido, olha o tamanho do Rafael. Todo mundo raspando meu cabelo. E eu coloquei uma música bem alegre. Porque eu não queria que fosse igual aquela cena da Carolina Dickmann lá na novela, com aquela música sofredora. Não. Eu coloquei uma música bem alegre e falei, todo mundo hoje vai raspar o cabelo da mamãe. Vai ser um salão de beleza aqui. Meus pais olhando assim, jura? Que loucura. E ficou doida. Fiquei, gente. Eu tive que enfrentar esse medo. Só que eu estava com eles. Eu fiz assim porque a minha irmã estava lá pelo celular, raspando o cabelo no Rio de Janeiro. Participou comigo desse momento. Foi meu maior medo. Mas eu estava acolhida, amparada. E, gente, quando eu enfrentei o meu medo, eu me libertei. Porque quando eu raspei o meu cabelo, eu senti uma sensação de leveza. Tipo assim, gente, ufa, passou o meu medo. Não significa que eu gostei. Tive que enfrentar. Mas eu venci o medo. E aí, quando eu estava com eles, eu me senti protegida, amparada. Eu estava com a melhor rede de apoio que eu poderia ter naquele momento. E aí, eu entendi como é importante termos rede de apoio. Como é importante ter alguém ali junto com a gente. Ter a sensação de que a gente não está sozinha. E assim, não foi fácil, tá, gente? Tem tanta coisa para contar, eu vou tentar ser bem enxuta para poder ir adiante. Mas assim, chegou um dia que eu me olhei no espelho, careca, com o rosto enorme, porque eu tive muita urticária. Eu passava o Natal me coçando da cabeça aos pés. Eu fiquei toda vermelha de urticária. Eu tive uma reação bem forte de alergia. As unhas descolam, ficam pretas. Pensa, sem cabelo, não pode fazer a unha. Eu ganhei um peso assim fenomenal. Eu não sei nem quantos quilos eu engordei. Como eu usei muito corticoide, fiquei com o rosto inchado. Resumindo, gente, eu olhei para o espelho com uma cicatriz gigante. Eu fiz mastectomia. Eu olhei no espelho e falei, quem é você? Um papo assim bem pesado, sabe? Eu falei, quem é você? Eu não me reconheci. O câncer, ele não vem só para tirar uma parte do nosso corpo. Ele vem para tirar a nossa autoimagem, a nossa autoestima, o nosso autoamor, a nossa esperança de futuro. Então, assim, foi uma necessidade. Ali eu percebi que eu estava no fundo do poço mesmo.
Aí eu falei, gente, e agora? Senhor, me ajuda. Aí eu comecei a pensar, bom, cabelo caiu porque eu fiz tratamento para ficar curada. A mama saiu porque uma parte do meu corpo precisava morrer para que eu pudesse viver. E tudo isso que está acontecendo vai passar. Eu creio em nome de Jesus que vai passar. Essa cicatriz, eu não tenho o que fazer. Ela vai ficar comigo, ela faz parte de mim. Ela faz parte de uma nova versão. Eu precisei de um tempo para assimilar tudo isso. Porque a nossa vida muda de um dia para o outro. Um dia você vai, trabalha, sai, busca as crianças. No outro dia você tem que trabalhar, buscar as crianças, fazer exame, consulta. A vida muda completamente. E assim, não dá tempo para se preparar, você só vai. Então eu aprendi que eu precisava reconhecer o meu valor. Quem era eu, sem cabelo, sem se enxergar no espelho. Eu precisei ressignificar padrões de beleza. Porque eu tinha que me enxergar bonita naquela situação. Eu não podia me colocar para baixo. Eu não tive condições de mostrar essa careca para ninguém. Hoje, depois de um bom tempo, eu falo tranquilamente. Mas ninguém me via sem cabelo. Eu usava uma peruca. Eu ia levar o lixo, eu ia com a peruca toda torta, mas eu levava o lixo com a peruca. Não. Gente, eu tenho tanta história para contar. Rapidinho. Um dia, eu tenho uma casa no interior, eu estava lá. E aí eu saí na varanda sem cabelo. Aí a vizinha, tem uma filha pequena, falou para a Giovana, Giovana, o que aconteceu com a sua mãe que ela está com cabelo de homem? Aí a Giovana falou assim, é que ela teve um dodói na mama, ela fez um tratamento, mas não conta para ninguém. Aí eu olhando aquela cena, passou. Aí eu falei, legal, Gigi, né, que você falou isso e tal. Aí no dia seguinte, eu fui no mercado. Ela me viu de peruca. Aí eu saí, ela assim, Giovana, o cabelo da sua mãe já cresceu? Aí eu falei, Senhor. Aí a minha filha assim, não, é peruca. Então assim, gente, a gente passa por cada situações. E que bom que nós podemos rir delas, né? Encontrarmos situações para rir. Mas esse versículo, gente. Lembra que eu falei da sobrancelha? Eu estava, nem sei aonde, mas uma mulher falou assim, caramba, Mariana, caiu o seu cabelo, mas a sobrancelha não caiu. Eu falei, minha sobrancelha não caiu. Nem eu tinha percebido que minha sobrancelha não tinha caído. Olha o tamanho da sobrancelha e eu careca. Gente, eu tenho certeza que era Deus que estava comigo ali naquele centro cirúrgico, que mandou um anjo dele para falar comigo que eu não estava sozinha. Eu poderia simplesmente achar que realmente minha sobrancelha é maravilhosa e colocar o mérito em mim. Mas eu enxerguei ali um milagre, Deus falando comigo através daquela mulher sobre a sobrancelha. Poderia passar sem eu perceber nada, mas eu consegui agradecer a Deus, porque a minha sobrancelha ficou e Ele falou comigo que estaria comigo todos os dias, até naquele centro cirúrgico. Será que a gente tem observado as situações na nossa vida como resposta de Deus, como a presença dEle na nossa vida, ou a gente simplesmente tem vivido rapidamente, sem perceber nada, e Deus está querendo falar conosco e a gente não está prestando atenção? Esse versículo, eu até recebi no papelzinho, gente, é maravilhoso, porque é o próprio Senhor que irá à sua frente e que estará com você. Ele nunca a deixará, Ele nunca a abandonará. Não tenha medo, querida, não desanime. Deuteronômio 31:8. Acabou meu tratamento, respirei fundo, falei, graças a Deus. Achei que a vida ia voltar ao normal. 4 meses depois do término do meu tratamento, minha mãe vai fazer uma ultrassom de mamas e adivinha? Recebeu o diagnóstico de câncer de mama em fase inicial. Mais um exame que fez um diagnóstico precoce. O meu foi pela mamografia e o da minha mãe pelo ultrassom de mamas. Minha mãe só fez o quadrante, radioterapia, não precisou fazer quimioterapia, está ótima. Mas ela sofreu demais. Ela orava assim, quando eu passei pelo tratamento, ela assim, Senhor, que seja comigo, que não seja com a Mariana. Eu falei, mãe, que oração é essa? Aí a gente está risada hoje, né? Eu falei, mãe, não é assim que se ora, né? Mas, enfim, ela está ótima. E eu, com ela, eu pude ser um apoio para ela. Eu falei, mãe, eu já passei por isso. A máquina vai fazer assim, vai fazer assado, faz esse barulho, vira, roda. Enfim, eu falei detalhes para ela.
E no final ela falou assim, você ao meu lado, eu pude passar por isso com mais tranquilidade. E aí, eu falei, mãe, eu quero fazer isso por outras mulheres, porque eu achava que eu ia morrer. Aí veio uma mulher e falou para mim que ela fez a mesma coisa que eu pensei. Aí veio, enfim, Deus foi colocando anjos. Eu falei, eu preciso ajudar outras mulheres, porque eu tenho certeza que esses medos acontecem. Minha mãe estava com medo, eu pude ajudá-la. Então, assim, das faltas que eu tive e pude ajudar minha mãe, a gente decidiu criar um projeto, que é chamado o Projeto Enlace. E eu falo que os milagres também são em forma de empatia, né? Então, da empatia, eu coloquei empatia exercida, né? Que mesmo da dor, nasceu em mim o desejo de cuidar de outras mulheres. Minha história se tornou esperança para outras vidas. A minha história não é melhor, nem pior, muito menos modelo. Mas a maneira como eu escolhi, que eu pude, dei conta de passar o meu tratamento, se transformou em esperança para outras mulheres. Quando eu conto para elas, eu posso ajudá-las de alguma maneira. Elas se fortalecem. Quando eu ouço a sua história, eu tenho certeza que se você me contar a sua história, eu vou me fortalecer. Então, daí nasceu o Enlace. O Enlace é um projeto... eu com turbante, um convitinho, que eu mesma fiz, gente. Eu falo que eu fiz de tudo. Eu fiz marketing, propaganda, porque no começo foi assim. Eu fiz lá, escolhi um nome, queria um laço. Enfim, o que é o Enlace? Ele é um projeto virtual, gratuito, de acolhimento emocional a mulheres com câncer de mama e os seus familiares. Porque eu estive do outro lado da mesa como paciente e como familiar. Gente, sem dúvida, eu não sei aqui quem é familiar de alguém que está doente ou que esteve doente. O meu pior papel foi no papel de familiar. Gente, eu me sentia impotente. Eu tinha vontade de resolver para minha mãe, eu não conseguia. Eu estava me sentindo frustrada, eu não conseguia ajudar. Foi péssimo. Então, no Enlace, a gente também cuida dos familiares. E nós temos profissionais voluntários de diversas áreas que dão assessoria, que apoiam, e a gente faz rodas de conversas. Tem mulheres do Brasil todo, tem brasileiras que estão fora, que precisam do acolhimento nosso, né? É bom ouvir o mesmo idioma, né? E lá o sistema de saúde é diferente. Então, estava indo tudo bem. E aí eu aprendi que muitas vezes a nossa palavra certa, o abraço, a oração, a visita são instrumentos de Deus para transformar a vida de alguém. A gente às vezes acha que faz tão pouco, mas às vezes a gente pode ser o fator de transformação na vida de alguém. Estava indo tudo bem até que eu descobri a recidiva. Estou caminhando para o final, tá, gente? A história vocês leem no livro depois. Eu fiquei revoltada, eu fiquei frustrada, eu fiquei careca, eu fiz o tratamento, fiz tudo. Como é que eu não sou 5%? Se são 95% de chance de cura, por que eu sou 5%? Eu não sou. Eu cheguei para o meu médico e falei isso, eu não sou. Eu estava muito revoltada. E aí eu precisei operar, evoluí com intercorrências, operei 2 vezes de urgência. Resumindo, num ano eu operei 4 vezes. Então, assim, não foi fácil. E eu estava muito revoltada. E eu estava brava com Deus. Muito brava com Deus. Falava, Senhor, o que eu fiz de tão errado? Porque a gente coloca a culpa em nós, né? A gente busca explicação colocando culpa na gente. Eu falei, por que, Senhor? Eu não sou 5%. Eu não sou. Então, quando eu coloco essa foto aqui, ó, eu me enxerguei nessa foto. Eu não tinha nem mais forças para orar. Eu não sei se você já passou por isso. A gente está tão arrasada, está tão devastada, que a gente não tem nem forças para clamar. Eu não tinha forças para orar. Mas eu tinha certeza que tinha um exército de fé orando por mim e me sustentando. E eu lembro dessa cena que Moisés está ali, com os braços estendidos, enquanto o povo de Israel estava lá embaixo, lutando sob a liderança de Josué. Quando os braços de Moisés estavam erguidos, o exército vencia. Quando os braços de Moisés, ele não tinha mais força, baixava, o exército era massacrado pelos amalequitas. E aí Arão e Hur foram lá e seguraram o braço de Moisés, de tal forma que a batalha terminou e o povo de Israel foi vencedor. Então,
Muitas vezes a gente está assim, sem forças para orar. Mas nós temos que crer e descansar que nós temos um exército de fé, amigas de oração que oram umas pelas outras e que nos sustentam nas nossas batalhas. E na minha trajetória eu experimentei pela primeira vez, eu posso dizer com certeza, aquela paz que excede a todo entendimento que está escrito na Bíblia. Eu sempre li e achava que estava entendendo, mas agora eu pude perceber a paz que excede todo entendimento. Essa é a foto que eu saí sorrindo para o centro cirúrgico. E esse versículo, eu acho que se aplica para essa foto, porque a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você consegue sentir essa paz? Aquela paz que aos olhos dos outros é assim, não dá para acreditar. Mas você consegue viver pela sua experiência com Deus. Esse versículo me ajudou muito na minha trajetória. E eu quero falar para vocês que se você tem alguma trajetória, alguma batalha que você está enfrentando, lê comigo esse versículo. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajosa, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando você lê, eu li assim, tá, gente? Eu falava assim, seja forte e corajosa, Mariana. Eu falava assim. Então, quando você for ler, coloca o seu nome. Deus está falando para você. Não é só para mim, é para você. E Deus permitiu, gente, que a minha doença me curasse. Vocês têm noção disso? A minha doença me curasse de mim. Das cobranças que eu fazia em mim. Das pressões que eu me deixava... Eu já recebia aquelas pressões do mundo, eu ainda colocava mais pressão em cima de mim. Eu tinha que ser perfeita, gente. Eu não podia errar. Eu tinha que ter uma casa cheirosa, limpa, arrumada, o filho, o cachorro. Gente, não dei conta. Eu explodi. Então, posso dar uma fala para vocês? Não precisa ser perfeita. Gravaram? Gravaram mesmo? Não precisa dar conta de tudo. Tudo bem? Tá? Não precisa dar conta de tudo. Não precisa ser perfeita. Nós somos humanas, nós temos medo. E isso não nos torna menos valiosas. Tá? Nós somos reais, de carne e osso. Então, minhas irmãs... que a história de Esther, juntando tudo. O medo esteve presente, assim como o medo esteve presente na minha história. Eu não sei se você tem alguma história, numa situação dentro da tua história que você sentiu muito medo. Mas o medo esteve presente, mas foi a fé em Deus que fez Esther se levantar e fez mudar toda a história de um povo. É preciso agir. Esther não ficou parada. Esther agiu. Ela acreditou, ela descansou que Deus faria a parte dele, mas ela precisou fazer a parte dela. E assim também é com a gente. O Outubro Rosa, ele nos lembra que a vida pode, sim, trazer decretos difíceis, como teve um decreto para o povo judeu. Notícias que nos assustam, diagnósticos que nos paralisam. Eu não sei qual é a sua história. Mas também, nós podemos nos lembrar, nas dores, nos desertos, nas batalhas, que nós não estamos sozinhas. Nós temos um Deus que segura a nossa vida em suas próprias mãos. Ele conhece cada lágrima, Ele enxuga as suas lágrimas, Ele sabe onde dói. Ele sabia o meu pensamento que eu não contei para ninguém, colocou alguém para falar aquilo que eu precisava ouvir. Ele conhece cada oração silenciosa sua. Cada noite chorando pelas incertezas. E assim como Ele fez com Esther, Ele pode transformar decretos de morte em histórias de vida. Creia nisso, creia nisso. Deus tem um propósito para a sua vida. Até no sofrimento, Ele pode nos usar para abençoar outras pessoas. E o chamado de Deus para nós, irmãs, nesse Outubro Rosa, é para que nós possamos ser mulheres que
tocam e que se deixam ser tocadas por Deus. Que nós estejamos em direção a Ele, para que Ele possa nos tocar, para que nós possamos perceber o toque suave e acolhedor dEle nas nossas vidas. Que possamos nos deixar tocar. Eu acho que o principal toque dessa história toda é esse. Que nós possamos nos deixar ser tocadas por Deus. Porque sou eu, isso está escrito em Jeremias, tá? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Nós temos a esperança, nós temos a chance de um futuro. Que mulher você quer ser nesse tempo? Falamos de medo de morrer, medo de perder a vida, medo. Cada uma tem um medo, uma dor. Que mulher você quer ser nesse tempo? Que hoje possa ser um tempo para a gente refletir, que Outubro Rosa seja só um pano de fundo para a gente falar sobre vida. Porque uma vida mal vivida pode levar a uma doença. Você quer ser uma mulher que o medo paralisa? Ou você quer ser uma mulher que a fé levanta? Hoje nós somos chamadas a sermos mulheres que tocam a nós mesmas, né? Nós nos tocamos no cuidado com o nosso próprio corpo, vencendo muitas vezes o preconceito do autoexame. Porque quando nós amamos a nossa vida, nós também estamos fazendo um ato de fé. Estamos cuidando do templo do Espírito Santo. Que sejamos mulheres que tocam a vida de outras mulheres, com testemunho, com fé, estendendo a mão, oferecendo apoio, uma palavra, um abraço, uma oração. Mulheres que tocam o coração de Deus em oração e dependência. E mulheres que tocam a história dessa geração, sendo testemunhas vivas de que a fé vence o medo e a coragem nasce no coração de quem confia em Deus. Que a nossa fé seja viva, que o nosso amor seja ativo e que a nossa empatia seja transformadora. Que sejamos como Esther, instrumentos de salvação e de esperança. Que nós possamos ser a diferença no nosso tempo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E eu queria que você pensasse como você tem vivido a sua vida até aqui. Para a gente encerrar essa fala sobre um câncer de mama, sobre uma doença crônica, sobre dores. Que hoje pudesse ser um tempo de nós nos tocarmos com amor e com gentileza, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que nós não precisamos dar conta de tudo e não precisamos nos exigir demais. O mundo já exige tanto da gente. Eu coloquei essa foto porque eu queria saber, assim, quem gosta de abraço? Todo mundo. Às vezes a gente espera do outro um abraço, mas vocês já se abraçaram? Então eu vou fazer um exercício com vocês, que vocês se abracem. É para tocar música, será que vai? Ixi, voltei. Isso. Agora é um tempo especial, seu com você. Se você não teve tempo até agora, esse é o seu momento. Eu quero te convidar a perceber você. Depois desse abraço, eu quero te convidar a fechar os olhos. Ninguém vai se olhar agora. Eu queria que você pegasse uma mão e encostasse na outra. Eu queria que você sentisse a sua mão. Eu queria que você sentisse a textura da sua mão. Passe uma mão sobre a outra. Eu queria que você sentisse a textura da sua mão. Que você sentisse as marcas das suas mãos.
Eu queria que você encontrasse as cicatrizes que estão nas suas mãos. Não passe uma mão sobre a outra rapidamente, querendo acelerar o processo para encerrar, mas que esse seja o seu tempo, que você possa sentir delicadamente a sua mão. Sinta os calos, sinta se eles ainda doem. Essa é a sua história. É uma história pode ser de calos, de cicatrizes, de marcas, mas é a sua história. Essa é você. Deus te criou a imagem e semelhança dele, a obra-prima. Ele não perdeu o controle da sua vida em nenhum momento. Você sabe como foi chegar até aqui. Só você sabe, você e Deus muitas vezes. As dores, as lutas, as vitórias, as marcas. Essas marcas fazem parte de você. E você é valiosa. Você é especial. Você é única. Essa é uma oportunidade de você com você. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou a essa situação, assim como Esther. Deus colocou ela ali, naquele palácio, para poder fazer a transformação na vida de um povo. Às vezes Deus te colocou nesse lugar para que você seja, através da tua dor, do teu deserto, você possa reconhecer os milagres de Deus, para poder ser um agente de transformação na vida de outras pessoas. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigada por tudo que vivemos nessa tarde. Obrigada, Senhor, pela vida de cada mulher que está aqui presente. E que através da vida delas, o Senhor também abençoe a extensão da sua família, seus filhos, seus casamentos. Ó Deus, o Senhor sabe a vida de cada um, o Senhor sabe por tudo que elas têm passado, o Senhor está ali perto de cada uma delas. Obrigada, Deus, porque o Senhor faz parte da história delas. Obrigada porque nós temos a certeza de que o Senhor não nos desamparou mesmo nos desertos. O Senhor esteve conosco durante todo o tempo. E nós queremos te agradecer, porque é o exemplo da rainha Esther, que enfrentou o seu medo, que se colocou em risco, mas que orou fervorosamente, que jejuou e que descansou num Deus da provisão. Nós queremos ser mulheres que possam tocar com fé, com coragem, com amor. Que o Senhor tome as nossas vidas nas tuas mãos, que o Senhor possa estar curando os nossos medos, as nossas dores, os nossos corações, e nos ajudar a viver uma vida com mais sabedoria e confiança. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, cada mulher aqui presente, cada uma de nós, que nós possamos ser instrumentos do teu cuidado e da tua esperança nesse mundo, na nossa família, no nosso trabalho, e que nós possamos, ó Deus, tocar vidas, possamos transformar histórias, e que nós possamos, Senhor, marcar toda uma geração. Que hoje possa ser um tempo de mudança, que o Senhor fale no íntimo do nosso coração, sondando a dor, sondando os medos de cada uma no seu íntimo, e dando, ó Pai, daquilo que cada uma precisa. Obrigada por esse ministério, por essa igreja, por essa liderança, que de uma forma tão abençoada, tem cuidado de vidas, fazendo com que elas se aproximem cada vez mais do Senhor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com as minhas irmãs. E que o Senhor, ó Deus, nos faça retornar aos nossos lares, cheias do teu Espírito, confiantes de que o Senhor nos dará o renovo, nos dará, ó Pai, o ressignificado das nossas cicatrizes, o ressignificado das nossas dores e a nossa cura emocional muitas vezes. Clamamos, ó Deus, por cura,
por cura física, emocional, espiritual. Ó Deus, que o Senhor esteja transformando as nossas vidas para a tua honra e para a tua glória. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.